Bom, Clube do Nepô, Campeonato Cognitivo, Master. Estamos entrando agora na sétima semana, e a sétima semana é discussão sobre governança digital na política. Eu gravei o vídeo, mas não ficou. Gravei o áudio na bicicleta, não ficou bom. Deu um ruído, vou gravar de novo aqui. Então o som vai ser um pouco diferente, porque eu estou em casa. Então, vamos fazer a discussão que é a seguinte: governança digital na política. A primeira coisa que a gente tem que falar é a discussão que a gente tem feito, né, de que a tecnologia ela não é um agente transformador por natureza. Ela não é um agente transformador. A tecnologia não sai na rua levando cartaz, a tecnologia não pula, não sai saltitando, ela não faz revolução. Então, antes que as pessoas comecem a dizer, o determinismo tecnológico aí, olha a galera aí, achando que a tecnologia faz tudo, não sei o que, papai. Esquece isso, não é por aí, né? Eu tenho trabalhado com uma metáfora nova aí, a gente já tem falado, vou falar de novo, que é a discussão de duas cidades e uma ponte, né? As duas cidades têm uma ponte, não tem ponte, tem que andar 50 quilômetros para baixo para pegar o rio, que é a balsa, que o rio está mais tranquilo, e aí volta mais 50. Então a vida das cidades é marcada por falta de ponte. No momento que se faz a ponte, muda completamente a vida cultural, social, política e econômica das duas cidades, por causa da ponte. Aí você vai dizer, e o papel da tecnologia nesse processo? O papel da tecnologia foi o quê? O papel da tecnologia, ele quebra uma barreira humana. Ele permite que um determinado espaço que você não ocupa, você passe a poder ocupar. E a partir deste momento, cria uma potencialidade, né? Cria-se uma nova perspectiva para que você possa fazer determinadas mudanças. Então existe um gap entre o que você podia e o que você pode fazer. É neste gap, neste buraco, neste espaço, como se fosse uma ampliação do aquário, uma ampliação da ilha, você introduz nesse espaço, né, ideias novas, inovações, inovadores começam a atuar, revolucionários começam a agir, pensadores começam a pensar de maneira diferente, né? Ações que não podiam ser feitas passam a ser feitas, e tudo isso vai possibilitar uma mudança. Então, esta mudança que aconteceu nas duas cidades foi provocada pela chegada da ponte. Ou seja, é uma mudança tecnológica, né? Ela começa na tecnologia, permite que as coisas aconteçam, e a história da cidade terá que ser contada a partir da chegada da ponte das duas cidades, né? Então, a partir dali, as coisas acontecem. Então, quando a gente coloca isso dessa maneira, né, e a gente vai falar de tecnologia cognitiva na política, o que a gente vai dizer? A dizer o seguinte, que o ambiente político atual, o ambiente político que é regido por quê? Em que sentido o ambiente político é regido? O ambiente político, ele é regido pela capacidade que a gente tem de trocar, pela capacidade que a gente tem de escolher e fiscalizar os nossos representantes, né? De poder escolher os representantes, pela capacidade que a gente tem de tomar decisões coletivas, seja, né, discutindo uma lei, seja pensando um determinado problema, seja sugerindo sugestões, seja votando em relação a determinada situação. Tudo isso é regulado pelas possibilidades tecnológicas que nós temos, né? Uma coisa é você fazer uma eleição no papel, outra coisa é fazer uma eleição digital, né? Então são duas coisas diferentes. Uma coisa é fazer uma eleição digital em que você tem que ir num determinado lugar, outra coisa é fazer uma eleição digital pela internet. Uma coisa é fazer uma eleição digital permanente, que você pode permanentemente ir alterando coisas, e uma coisa é você ter que de 4 em 4 anos fazer essa alteração, né? Uma coisa é você acompanhar um político de longe, outra coisa é você ter informações constantes sobre esse político no dia a dia. E a outra coisa é você poder avaliar esse político por uma série de informações que você pode ter em relação a ele, né? Inclusive dando estrela, avaliando a performance dele, recebendo notícias de quantas vezes ele apareceu para trabalhar, quantas vezes não apareceu, qual é a posição que ele está tendo, né? E aí por aí vai. Então o que acontece? Abre-se uma possibilidade nova, quando a gente fala de democracia digital, é que
A gente tinha uma democracia que era regulada pelos meios orais, escritos e digitais, ou desculpa, orais, escritos e eletrônicos, e hoje nós temos a possibilidade, a ponte que surge é a ponte digital. Então, esta ponte digital abre a possibilidade, né, para que você possa exercer na política coisas novas. Então, você introduz essa possibilidade. E o que acontece? Todas as pessoas que pensam política hoje, né? E aí que vem um problema que é interessante quando a gente vai implantar governança digital em qualquer área. Todas as pessoas que estão pensando hoje, a cabeça das pessoas está trabalhando com as barreiras, é como se não tivesse criado ponte, né? É aquele filme japonês, né? Me lembro que teve um filme que o cara vivia numa ilha e ele achava que ainda estava em guerra, né? É quase mais ou menos como se fosse isso. A pessoa cria a ponte e alguém diz assim, não, mas essa ponte... para mim não mudou nada com a chegada da ponte, né? Então, a cabeça da pessoa, ela está fechada e ela não vê a possibilidade das possibilidades que a tecnologia traz, né? E todo o modelo que você começa a pensar sobre política, porque como as pessoas pensam que a sociedade não se modifica a partir das tecnologias que chegam, a sociedade não cria novas possibilidades a partir das tecnologias que chegam, a sociedade não tem novas potencialidades que podem ser exercidas a partir das tecnologias que chegam, quando chegam novas tecnologias que podem interferir, né, no fazer político, as pessoas acham que a política é isto, porque a política é isto, é natural. Esta maneira é a maneira natural de fazer política. Na verdade, esta maneira natural, entre aspas, natural de fazer política, é a maneira atual, né, que a gente considera natural em função, né, do tecnoambiente que a gente vive, em função das tecnologias que a gente tem, que condicionaram, que definiram os limites da nossa política atual, né? A partir da chegada do papel impresso em 1450, e os pensadores todos foram construindo um modelo que é o modelo que a gente tem hoje. Então esse modelo ele é conjuntural em função do ambiente técnico-cognitivo que a gente vivia até então. Quando a gente começa a pensar na nova política, a gente não pode pensar nessa nova política, né, se a gente não pensar no digital nesse processo, né, nas novidades que o digital pode trazer. Então, isso tudo é um processo que introduz essa possibilidade e que a gente coloca essa questão como um fator fundamental para a gente poder pensar essa discussão sobre governança digital na política. Aí vocês vão me perguntar, bom, dentro disso, né, vamos pegar alguns exemplos práticos. Aí vamos pegar assim, uma história que o Romário está colocando, né? O Romário colocou lá a ideia dizendo o seguinte, eu agora vou fazer o seguinte, vamos supor, uma experiência que está se propondo. Então eu vou apresentar aqui propostas e aí eu vou abrir para as pessoas poderem optar e dizer se aquelas propostas que eu estou propondo em termos de leis são propostas legais ou não são propostas legais. Então essa é a ideia, digamos assim, meio primitiva do processo de participação, né? Ou seja, o cidadão se adaptando, né? Vamos supor, na primeira etapa, né? O cidadão, quer dizer, você continua com o representante eleito e esse representante eleito ele está criando um espaço, né, de participação das pessoas, de acompanhamento do seu mandato, né? Então essa é uma primeira discussão. O que eu acho que é interessante nisso é o seguinte, né? Primeiro, essa é uma etapa. Depois a gente pode ter uma etapa seguinte que você supera esse representante. Mas vamos pensar nessa ideia do Romário. Então, quais são os problemas que você tem aí da proposta dele? Ele vai eleito, né, por um conjunto de eleitores que de alguma forma se identificou com ele por algum motivo, né, em função de algumas propostas que ele fez, etc, etc. Então, na verdade, ele representa um segmento. Que o Romário, eu acho que assim é um exemplo, não é um exemplo tão claro, porque o Romário não é um cara que é um cara digamos assim, de posição. Mas vamos supor, essa discussão que ele está fazendo agora sobre ele tem lá uma discussão sobre a síndrome de Down, né? Ele tem uma proposta. Vamos supor que tenha isso. Então, em relação a isso, ele vai às clínicas para Down. Vamos supor que ele vai propor isso. Então, é um segmento de pessoa que está discutindo aqui. Ó. Aí tem uma galera que é contra as clínicas de Down, por exemplo, né?
dos portadores de Down, e aí as pessoas vão lá e dizem, não, acho que isso aí não tem nada a ver, não sei o quê, babá, babá. Começa um lobby, e aí ele vai tirar uma proposta que aquele grupo que votou nele, né, gostaria de ver apresentado. Então é uma coisa assim meio estranho isso, né? Então, porque ele representa um determinado grupo. Então, esse grupo que ele representa, tem que haver uma relação entre esse grupo que o elegeu, né, e essa plataforma digital colaborativa que vai funcionar como uma espécie assim de ambiente colaborativo de discussão entre ele e os eleitores que ele tem. Então isso vai criar uma espécie de relacionamento. Então parte do princípio que as pessoas vão atualizar, melhorar, discutir as propostas. Então, e o eixo que ele vai colocar, né, os eixos que ele vai colocar. O que ele pode colocar é o seguinte, olha, pintou aqui uma proposta sobre tal assunto assim. Aí os eleitores dele vão dizer, não, isso aí realmente faz parte daquilo que a gente acha que faz parte do seu mandato, né? Então aí você, quer dizer, não é assim uma coisa em aberto. Eu acho que vai ter que ter uma relação entre o parlamentar, pegando o módulo atual, o parlamentar e os seus eleitores. Tem que fazer alguma coisa. Fundamental nesse processo, certificação dos eleitores, né, para você evitar vandalismo. Qualquer um que chegue, um que entre vai dizer, não, eu sou fulano, então não sei o quê. Então tem que ter aí um tipo de reconhecimento, né? Não pode ser anonimato, as pessoas têm que participar dessa discussão, né? E isso também vai ser envolvido o próprio processo dos textos, né? O texto que vai vir, né? O texto que vai chegar é um texto que vai ter que entrar no wiki, as pessoas participar, discutir, e vai ter que ter todo um processo de algoritmo aí, né, para que você possa tomar as decisões, os destaques, as coisas, etc, tal, que as pessoas possam discutir. Então tem aí uma sofisticada tecnologia de decisões coletivas sobre determinados assuntos, né? Então vamos supor, tem um texto, aí todo mundo lê o texto, aí o cara faz um destaque, aí o cara quer fazer uma alteração no texto, aí as pessoas vão ter que entrar naquelas alterações, discutir, e vão para frente, vão para trás. Então tudo isso é uma coisa que tem que ser regulada, tem que ser muito bem feita, para não ficar uma coisa que vai demorar 50 anos para resolver as coisas, né? Então isso é um processo que a gente vai ter que desenvolver, e tudo isso é tecnologia. Então quando a gente fez essa proposta para agora, para as eleições, em uma das candidaturas, o que a gente estava propondo? Criar laboratórios de inovação para experimentar isso nas cidades pequenas, nos vereadores, etc, para ver como é que essas coisas poderiam funcionar, entendeu? Então é mais ou menos essa é a ideia da gente construir aos poucos experiências desse tipo, né, das mais variadas, né? E aí você pode começar a imaginar, isso é uma coisa, digamos, que o Romário estava colocando, que é você participando a partir de um candidato. A outra possibilidade é você estar, né, em termos assim de orçamento participativo, de você querer tomar decisões, você criar nas regiões determinadas discussões sobre determinados assuntos, do tipo assim, olha, a gente aqui está discutindo se aqui deveria ter uma praça ou aqui se deveria ter sei lá, um hospital. Aí você é um eleitor, você sabe que você está passando por ali, então no teu celular já tem uma característica que você mora ali, então você vai ser consultado, né? Aqui está tendo essa discussão, o que você acha? Ou vai ter um quiosque que você vai tomar uma decisão. Então a gente vai ter que começar a pensar em formas, né, dessa representação e dessa participação. Eu falei um pouco na semana passada na questão da governança digital no serviço público, que tem a ver, no caso do serviço público, tem a ver a fiscalização do cidadão, que eu também acho que é democracia digital, né, dos serviços, né? Mas aí eu acho que já entra mais como governança digital no serviço público. Na política tem a ver com representação, com participação e uma tendência, né, que a gente vai ter que ter nessas plataformas de poder acompanhar quer dizer, uma etapa é poder acompanhar os parlamentares, por um lado, e a outra etapa é ver o que você pode fazer sem a necessidade dos parlamentares. Bom, acho que assim, para começar a brincadeira é um pouco isso. Depois a gente pode aprofundar mais.